Sejam bem-vindos. Seguinte, hoje nós vamos fazer um vídeo especial em homenagem ao lindo, maravilhoso, incrível Edgar Allan Poe. E só que a gente não vai ler um livro dele em específico, é na verdade um livro desse moço Nicolas Flamel, que ele fez sobre o Poe. E só que assim, para começar a leitura desse livro, que é Eu Vou Lhe Mostrar o Medo, é preciso que você conheça O Corvo, O Assassinato na Rua Morgue, principalmente. E assim, tem outros títulos da obra de Poe que aparecem aqui nesse livro e que você não encontra nessa ediçãozinha aqui da Dark Side. Eles falam que aqui é o volume 1, né? Estamos esperando aí pelo volume 2. Mas com certeza você encontra aí na internet, super fácil, né? Até em outras obras, eu acho que tem livros com as obras completas do Poe, eu acredito. E o seguinte, não sei se vai dar pra ver, mas é um livro que eu marquei bastante coisa, justamente porque ele faz muitas referências. Eu fiquei na dúvida, quando eu peguei esse livro pra ler, tipo assim, será que ele tá narrando a real relação com o Rufus lá, Griswold, que era um crítico literário lá também da época, que eles tiveram uma treta, e será que é realmente uma narração sobre essa relação, ou é tipo assim, uma história fictícia baseada nessa relação conturbada aí entre os dois? Então assim, por isso que eu fiz várias marcaçõezinhas aqui. E acontece que é fictício mesmo, mas ele é construído de uma forma tão bacana que eu achei. Aqui é a fotinha. Eu achei assim, foi construído de uma forma muito, muito interessante, muito bacana. E cada capítulo, cada não, né? Mas assim, de tantos em tantos capítulos a gente tem o nome do responsável, né? Alguns são Griswold e alguns são narrados pelo Poe. E que mostra, como eu falei, justamente essa relação. Esse Rufus Griswold, não sei como é que pronuncia, acho que é Griswold mesmo. Ele foi um crítico literário também, e no momento ali da ascensão do Poe, ele estava escrevendo uma antologia de poesia americana. Então, assim, ele já tinha um nome no cenário, né, literário americano, o que não era uma coisa fácil de conseguir. E ele, tipo assim, o Poe, e é uma relação muito estranha, porque tipo assim, o Poe enxergava, ele já tinha feito alguns trabalhos como crítico, e os demais autores não gostavam dele, das críticas do Poe, porque ele falava, ó, é uma bosta, tá? Reescreva, porque não vale a pena ler. Ele se chama autor não sei porquê. Ele falava, sabe? Ele falava, tá ruim, vou mentir por quê. E ele achava que ele tinha um compromisso muito... ele achava não, né? Ele tinha um compromisso muito sério com os leitores e até mesmo com a escrita dele, né? Com os textos que ele produzia. Então, assim, é o que eu falei, tem alguns momentos aqui nesse livro que a gente vai ver dificuldades, sabe, aqueles bloqueios literários? Quem escreve aí sabe como que é difícil. Às vezes você teve uma ideia fantástica, na hora que você chega ali para escrever, quem disse que sai uma palavra, né? Então, assim, de passar madrugadas acordado e de, sabe, assim, realmente ficar perdido na própria cabeça. Então, assim, a história se passa, né, o foco é essa relação conturbada
Só concluindo o que eu estava falando antes, né, da relação dos dois. O Poe, ele viu no Griswold uma possibilidade, uma oportunidade dele entrar no mercado, né, literário ali. Então ele entra em contato com ele manda algumas obras ali pra ele. Só que Griswold, na hora que ele lê aquilo, ele se sente tão atraído e repelido ao mesmo tempo pelos textos, ele fica tão perturbado com aquilo, que ele acha, dentro dele, ele fala assim, putz, o Poe é o melhor escritor da vida. Só que ele nunca, jamais, na vida vai assumir essa posição, né? Então ele sempre fala, olha, então acho que pode melhorar isso daqui. Então assim, no livro a gente tem essa relação de amor e ódio, vamos dizer assim. E o seguinte, ao longo aqui da história, a gente tem alguns diálogos bem interessantes entre os dois. E uma coisa muito inusitada, que assim, eu fiquei na dúvida se de fato essa pessoa existiu, o tal de Samuel, que o Poe conheceu depois que ele foi adotado, né? Ele foi para a casa dos pais adotivos e conheceu esse menino, né, escravo. E que assim, aqui no livro ele é mostrado como um assassino que utilizava das obras do Poe como referência. Então assim, um outro ponto também interessante de ler é o Berenice, que é a primeira morte, que é relacionada a Berenice. Então assim, como o Poe não era um autor conhecido na época, os jornais não fizeram a relação, não fizeram essa ligação. Só que esse Griswold fez, porque foi nesse momento em que o Poe mandava as obras dele pra ele, né? E aí ele tem esse Berenice. E aí ele, olha, que estranho, parece muito com a notícia que eu li no jornal. Então assim, eles encontram, né, o corpo dessa mulher. E aí depois, mais pra frente, nós temos essa história com o Samuel. E eu realmente fiquei na dúvida, porque se de fato o Samuel existiu e se ele fez alguma coisa parecida com isso, ele é perturbado. Tipo, muito. Sério. Sabe aqueles casos de admiração doentia? Sabe, eles conheceram na infância, o Poe ensinou o Samuel a ler, e ele contava as histórias, né, pra ele, quando ele era criança, as histórias que ele escrevia quando pequeno, contava pro Samuel, e o Samuel achava aquela coisa mais linda da vida, e o Poe é um gênio, nossa, idolatria power, né? E daí ele achou que a missão dele, do Samuel, era de levar à tona a genialidade do Poe. Então ele decidiu tornar realidade os casos, os contos que o Poe escrevia. E para quem conhece a obra do Poe sabe que é um pouco macabro, né? Você imaginar que a mulher foi encontrada em circunstâncias similares ao conto da Berenice, dá problema. Então dá um pouco de medo, confesso. Mas então assim, é um livro que realmente, durante toda a leitura, eu fiquei confusa, sem saber ao certo se é verdade, o que não é e tal. Daí eu fui dar uma pesquisada, e eu achei no canal da Tatiana, do TLT, eu vou deixar o link aqui embaixo pro livro, que ela tem uma biografia do Poe que eu super quis. E que assim, pelo que ela fala no vídeo, parece, ela não fala nada do Samuel não, mas parece, essa relação com o Griswold realmente aconteceu. O Griswold, ele metia o pau no Poe mesmo, sem dó, falava que ele era um bêbado, um drogado e tal. E assim, não era bem assim, porque o cenário literário americano naquela época era tipo assim, pobre,
sabe? Só os autores mesmo, assim, já com o nome, que ganhavam a vida com isso, que tiravam algum dinheiro com isso. Os demais não tinha nenhuma renda. Então, como que você vai beber e usar droga sem dinheiro? Então, assim, é um pouco controverso, né? Então, e é um pouco ruim do Paul ter essa fama de bêbado, louco, drogado. E, tipo, às vezes ele nem era. Sabe, tipo assim, as pessoas enxergar nele uma pessoa que ele não era e deixar que isso ofusque a obra dele, sabe? Os contos que ele escreveu, as histórias que ele escreveu. Então, assim, dá uma peninha. Mas, enfim, eu quis muito essa biografia dele. Ela é cor, mas eu vou tentar comprar ela. Mas é o seguinte, aí aqui, voltando à história aqui do livro, ele sai, né, essas mortes nos jornais, que um repórter começa a enxergar uma relação com as obras do Poe, e o Samuel entra em contato com o Griswold, que fala assim, olha, tá vendo a relação aí? Então, fui eu que fiz, tá vendo como que eu também sou gênio? E assim, então o Griswold começa a ficar tipo, não, é o Poe que tá fazendo isso pra chamar atenção, pra ganhar fama, e paraná, e tananã. Só que é aquilo que eu falei, é uma relação de amor e ódio. Então o Griswold pensa um monte de besteira sobre o Poe, só que na hora que ele tá cara a cara ali com ele, ele não sente daquela forma. Ele sente uma admiração, sabe? Ele sente até mesmo pena de ver ele em situações precárias, sendo que ele tem condições de escrever boas coisas, sabe? É um livro que eu achei bastante interessante, assim, sabe? Não era uma leitura, assim, sabe, que eu esperava, não. E aí ele, aqui no livro passa quando ele escreveu O Corvo, né, que foi em 1845 que ele escreveu O Corvo, e mostra a ascensão disso. Principalmente quando foi o Baudelaire, foi o Baudelaire? Quando o moço lá, não, foi o Baudelaire? Charles Baudelaire? Acho que foi. Ou será que eu tô confundindo? Enfim, ele leu esse conto do Poe, achou sensacional, o cara é foda, e fez a tradução para o francês. Claro que de uma forma um pouco mais rebuscada, mas o Poe virou famoso. E mostra ele indo para os salões recitar o poema dele e tal, mostra isso. E mostra também a decadência, né, assim, a parte em que ele percebe que só fala do danado do corpo. Tipo assim, gente, eu tenho tantas outras, vamos falar de outra coisa, vamos falar de outra coisa, outra história. Então, assim, esse cenário literário é bem interessante de tentar entender, né, buscar, assim, essas referências. Como eu tinha falado, várias partes aqui são mencionadas outras histórias, né, outros contos do Poe, mas os dois principais é justamente o Corvo e os assassinatos na Rua Morgue. O Berenice, deixa eu ver, eu anotei aqui, fala também da Cidade no Mar, fala do Pêndulo, que também é muito famoso, mas enfim, então assim, esse livro aqui, diz aqui nesse trem aqui, que eu esqueci o nome, que ele foi plagiado por Hollywood. Que na verdade eu cheguei nesse livro através do filme que a minha irmã assistiu e falou que era pra eu ver. Eu não lembro como que chama o filme, não tem aqui, mas é chamado Corvo. Com aquele John Cusack. Tipo assim, o filme é mais ou menos, mas o livro é bem melhor. E fala que foi plagiado. E fala aqui também que ele inspirou a série de suspense, esse livro aqui, inspirou a série The Following, que é justamente essa questão essa idolatria esquisita, literária, né, de transformar a história em realidade. Só que há reservas em relação a essa série, tá? Primeira temporada, linda, sensacional, assistam.
depois não assista mais, que aí fica ruim, começa a viajar, assista só a primeira temporada e seja feliz. Mas então aqui, voltando ao livro, nós temos então esses três personagens, né, o Griswold, o Paul e o Samuel, e é quase que um triângulo amoroso bem estranho entre, né, as três pessoas aqui. E assim, eu fiquei na dúvida dos fatos reais fictícios, mas mesmo assim eu aproveitei muito a leitura, eu achei muito gostoso de ler esse livro. Eles falam que esse tal autor aqui, que esse Nicolai, não sei o que, ele é super famoso na Noruega. E fala aqui que o filme Insônia é dele, né? Então, o filme mais antigo, de quanto que é? De 2002. Foi também da obra dele. Ele está sendo traduzido agora pro português, esse autor. Então, assim, é uma leitura diferente, não esperava gostar tanto, assim, eu achei que ia ser mais um livrozinho de romancezinho, assim, sabe? Inspirado no Paul, mas recomendo, gente, eu gostei muito, principalmente essa relação de amor e ódio do Griswold e do Paul. E não se esqueçam, óbvio, de ler, né? Paul, pra sempre. Lindo, maravilhoso. Então, assim, é isso. Eu acho que eu dei uma confundida aí, assim. Não sei se ficou muito claro as coisas que eu falei, não. Mas o importante é que é um livro muito bom, eu recomendo. E até a próxima. Muito obrigada pela companhia. Adeus.